Olá, bom dia, graça e paz. Eu sou o pastor Wellington Casagrande. Hoje gostaria de refletir um pouco acerca de Salmos 2. Salmos 2 é um salmos que a gente compreende como salmos de coroação, coroação de um rei, ou um salmo de entronização de um rei. Se a gente olhar aqui os 12 versos desse salmo, a gente vai ver que a cena por trás do texto que está acontecendo é justamente essa cena onde você tem um rei escolhido por Deus e esse rei está sendo coroado pelo próprio Deus. Deus está fazendo uma aliança com esse rei e estabelecendo esse rei como seu representante, autoridade diante do povo. Esses salmos, muitos vão também dizer que é um salmo messiânico, que aponta justamente para o reino de Jesus, ou o reino que Jesus veio estabelecer. Vamos ler o texto e perceber essas nuances do texto aqui, perceber tanto o salmo de coroação, quanto também apontando para a pessoa de Jesus. Diz assim: por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Então percebe que os 3 primeiros versos aqui de Salmos 2, a gente tem as nações zombando ou se enfurecendo contra os planos do Senhor. Não somente contra Deus, mas contra o próprio ungido de Deus, contra o próprio rei de Deus. Isso se diz, alguns comentários, de que era muito comum numa cena de coroação os reis de outros povos se levantassem contra aquele reino que estava se estabelecendo naquela nação. Então isso possivelmente faz parte até de um cenário litúrgico. Salmos, a gente lembra sempre que faz parte de orações, de bendições, de louvores a Deus, e aqui não diferente, o que está acontecendo é uma cena de entronização ou de coroação de um rei. Então, os primeiros 3 versos, a gente tem a negação do povo estrangeiro acerca desse rei que Deus vai estabelecer. E aí no verso 4 diz assim: aquele que governa nos céus, olha Deus, aquele que governa nos céus, o Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende, com sua fúria os aterroriza. Ele diz, o Senhor agora dizendo: estabeleci meu rei no trono de Sião, no Santo Monte. Ou seja, o decreto do Senhor, do rei, primeiro é um decreto do próprio Deus, e segundo é o decreto sagrado. O Monte Santo, o Monte de Sião aqui, representa essa sacralidade desse decreto de Deus. O rei proclama o decreto do Senhor, agora o rei entra. Olha o que o rei decreta. Se o verso 4, 5 e 6, nós temos o Senhor olhando, zombando, e estabelecendo o seu reino, agora o versículo 7, o rei está proclamando, quando ele já entronizado, olha o que ele diz: o Senhor me disse, você é meu filho, e hoje te gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará como cetro de ferro e as despedaçará como vaso de barro. Portanto, rei, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra, sirvam ao Senhor com temor e alegre-se nele com tremor. Então a gente percebe aqui que a partir do verso 10, a gente tem agora uma sugestão do autor, um conselho. A gente tinha a fala aqui do rei, que foi entronizado, e agora o conselho justamente do autor de Salmos 2, dizendo, portanto, reis, vocês que zombam, vocês que vão contra o decreto do Senhor, que vão contra o ungido do Senhor, sejam prudentes, aceitem a advertência dos governantes da terra, sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se com tremor, sujeitem-se ao seu filho, olha aqui, para que ele não se ire, vocês não sejam destruídos, pois a ira se acende num instante, felizes são aqueles que nele se refugiam. Os Salmos, ele finaliza aqui com um conselho justamente para aquelas pessoas que estavam zombando desse rei. Então esse é um salmo real, um salmo real que eu falo de realeza, um salmo de entronização, de coroação, num contexto primário, mas a gente também pode perceber aqui algumas nuances que nos apontam
justamente para a coroação de Jesus, né? Ou um salmo messiânico. Percebe que, primeiro, essa linguagem de filiação, de pai e de filho, né? De uma relação de um trono que foi estabelecido entre um rei e um príncipe, vamos dizer assim. Né? Nós vemos essa linguagem no Novo Testamento, nos Evangelhos. Jesus, ele veio proclamar o reino e o reino de Deus. E como ele veio proclamar o reino de Deus, esse é um reino que se estabelece a partir da sua filiação. A gente percebe essa fala acontecendo várias vezes ali nos evangelhos, né? Jesus dizendo, olha, o meu pai lá em cima, eu, seu filho, o meu pai testifica acerca da minha autoridade. Então essa relação entre filho e pai é uma constante nos evangelhos, né, onde Jesus vem proclamar justamente esse reino que, não diferente de Salmos 2, possui os seus opositores, né, os seus contrários, aqueles que vão contrário à própria vontade de Deus. Você tinha na época de Jesus vários que eram contra o seu ministério, né, contra a sua ação. Hoje você ainda possui pessoas que são contrários à própria ação de Deus. Então esses salmos aqui, ele nos aponta para essa realidade, né, desse filho, que é o Filho de Deus, o próprio Jesus, que veio, e ele veio para trazer o reino de Deus na terra, né? Esse reino do já, que já se estabelece por meio do ministério de Jesus, mas o reino do ainda não, que se estabelecerá na sua completude quando de fato Jesus e Deus, né, concretizarem o seu reino e reinarem para sempre. O conselho aqui para as nações, para aqueles que são adversários, para aqueles que são opositores, sujeitem-se a Deus, né? Sujeitem-se a Ele com temor, alegrem-se nele com tremor, né? E confiem, coloquem a sua confiança nele, porque um dia todas essas nações e todas essas pessoas que não se sujeitam a Deus, elas serão despedaçadas, destruídas e julgadas. É isso que o Salmos 2 nos ensina. Que Deus possa abençoar a sua vida. Tenha um excelente dia. Deus abençoe.